Shalom, Shalom Vrahá, paz e bênção sobre a sua vida, né, sobre a sua casa e toda a sua família, tá ok? Vamos lá para mais um dia, né? Estamos aqui juntos, né? Já são 51 dias aqui juntos, né? Lendo a Bíblia e aqui no canal nós comentamos, né, o que nós estamos lendo, tá bom, pessoal? Não se preocupe também se você está atrasado, tá ok? O importante é que você esteja lendo a Bíblia. Que o projeto aqui no canal é que nós lermos a Bíblia, toda ela, tá ok? De Gênesis a Apocalipse, tá ok? E qualquer dúvida aí, tá bom? Das ordens dos livros, você pode me procurar aí na descrição do vídeo, que deve ter o meu contato aí, tá bom? Se não tiver, em algum desses vídeos que você está assistindo, não se preocupe que muito em breve eu vou estar colocando. Tá ok, pessoal? Só por questão aqui de didática no nosso canal. Tá ok? Mas nós estamos no livro do profeta, juiz e sacerdote Samuel. Tá ok? Então nós estamos no capítulo 11. Tá bom? Vamos falar hoje do 11, não é? Ao 15. Por quê? Porque a cada 5 capítulos por dia, você vai ler a Bíblia toda, tá ok? Durante o ano, suave e tranquila, tá bom? Ou tranquila. Então vamos lá. Nós estamos, né, contando e comentando aqui a história de Saul, tá ok? Porque Israel não tinha rei, não era costume, não era cultura de Israel haver rei. E os outros povos tinham rei. E como o povo estava sem juiz, né, sem um líder, perdão, sem um líder para governar eles, não é? O que acontece? Eles pediram um rei. E olha, gente, olha aqui, meus amigos, um querendo copiar o outro, porque está vendo que em outra nação está dando certo, quer também copiar aqui o povo de Israel. Quis copiar, tá bom? Quiseram copiar, foi forçado em suas almas a copiarem a outros povos e os povos inimigos, tá ok? Tudo para afrontar um ao outro, tá ok? E eu vou falar de coisas aqui hoje, talvez, aliás, talvez eu nem fale, por motivos aqui que o canal não é esse, para inspirar violência ao povo, tá bom? Ao ser humano, eu vou evitar de falar algumas coisas aqui, tá bom, pessoal? Quero falar só de coisas aqui no canal que faça você refletir, tá bom? Vamos lá. Se inscreva no canal aí, viu? Dá um like aí, dá um joinha, comente, compartilhe com o maior número de pessoas para que essa palavra, que a palavra de Deus chegue a mais pessoas, tá ok? E até o final também eu vou tá aplicando um pouco do que nós estamos lendo na nossa vida, tá bom? No dia a dia. Então, pessoal, já que Saul agora é rei, né, de Israel nessa época, tá ok? Agora ele com certeza ele vai vencer batalhas, ele vai atrás de lutas, né? Ele vai guerrear contra os povos inimigos. E ele vence a terra de Amon, né, que é os amonitas. Ele batalha contra eles e sai vencedor, tá bom? Não quero comentar da forma que foi e tal, para não, novamente, não gerar aqui o instinto da violência, tá bom, pessoal? Então, quando ele volta da batalha, o povo está reconhecendo que realmente, né, ele é o rei de Israel. E aqui, pessoal, já começa o instinto ali do povo começar a olhar para o rei físico, e começar a esquecer do Rei dos Reis, o Senhor. Tá bom? Então, pessoal, o povo aqui de Israel,
nesse período, nessa época das batalhas, eles estavam tão focados no ser humano e esquecendo da força poderosa que quem deu ao homem foi o Senhor. Então fique muito atento com isso, pessoal. Reconheça sim que existe um ser humano que governa sobre nós, mas acima de tudo, quem deu força a ele foi o Senhor. Tá ok? E aqui, pessoal, Samuel ele começa a perceber, não é, que foi ele que ungiu Saul, tá bom? Então ele começa a perceber. A Bíblia não fala, mas eu estou te mostrando, estou interpretando para você aqui, tá bom? Que Samuel ele já começa a perceber que Saul ele não tem, tá bom, pessoal, as características 100% de um rei para governar Israel. Tá bom, pessoal? Então Samuel, ele não é, ele começa a instruir ali o povo, ele começa a, a dar instrução ao povo junto com Saul, para que Saul obedeça a palavra de Deus. Obedeça, quando eu digo obedeça a palavra, através de Samuel. O que Samuel falar para Saul, ele teria que obedecer. Tá ok, pessoal? Então, se você já conhece essa história de Saul, você vai perceber, tá ok? E vai concordar aqui com o que eu estou falando, tá bom? Então Samuel começa a instruir o povo, e para que o povo também ele entenda que Samuel ali é o homem que ungiu Saul, tá bom? Que reconheça que Samuel é o profeta, é o juiz, não é? Sobre Israel, tá bom, pessoal? Então Samuel começa a invocar o Senhor e mostrar para o povo que tentar mostrar para o povo que acima de Saul existe Samuel. Olha que coisa interessante, pessoal. Como eu tenho falado aqui, que a Bíblia ela é cheia de detalhes, tá bom? E você tem que ficar atento a esses detalhes na palavra, tá ok? Olha o que Samuel falou aqui no capítulo 12, verso 18, querido. Diz assim, ó. Então invocou Samuel ao Senhor, e o Senhor deu trovões e chuva naquele dia, pelo que todo o povo temeu em grande maneira ao Senhor e a Samuel. Ou seja, Deus falando com Samuel, Samuel falando com o povo, e o povo viu, não é? E ouviu toda essa manifestação de Deus naquele lugar. E o povo ali, não é? Resolveu ouvir a voz de Samuel. Tá bom, pessoal? Então fique bem atento a esse detalhe quando você estiver lendo aqui o livro de Samuel. Tá bom? Aqui no capítulo 12. Tá ok? Então, Samuel chegou a dizer, pessoal, olha, quanto a mim, olha que coisa interessante, olha como ele amava o povo de Israel. E era comum os sacerdotes, né, os juízes, né, que realmente faziam, né, a obra do Senhor, cumpriam as palavras do Senhor, obedeciam os mandamentos, tá bom? O que acontece, os reis também, né, posterior a Saul, eles obedeceram, aqueles que obedeceram à voz do Senhor. Olha o que foi que Samuel disse para o povo, no verso 23, capítulo 12, verso 23. Se você não tiver com a Bíblia aberta aí, não se preocupe. Eu vou estar lendo para você aqui, mas depois você confere aí, tá bom? Quanto a mim, no verso 23, capítulo 12, verso 23. Quanto a mim, longe de mim que eu peque contra o Senhor, deixando de orar por vós. Antes vos ensinarei o caminho bom e direito. Longe que eu peque contra o Senhor, deixando de orar. Ou seja, o sacerdote, o líder que se preza, o rei que se preza, tem que orar pelo povo de Israel. Ainda que o povo de Israel, onde você congrega aí, tá bom? Então, o povo de Israel, ele precisava de um líder, precisava de alguém
que orientasse ele. Ainda que, né, eles se desviassem do caminho. Tá bom, pessoal? Ele já tinha o instinto, né, de ser liderado. Tá bom? Porque eles reconheciam também a liderança, ainda que por um período de tempo. Tá bom, pessoal? E aqui Samuel está dizendo que ele precisava orar pelo povo. Ele sabia que se deixar de orar, o pecado viria sobre ele. Tá bom? Então, aqui só por efeito, para você entender um pouco mais, não é? Aqui no livro de Samuel. Estamos no capítulo 13 agora, tá bom? Se você estiver atrasado novamente, não se preocupe, tá bom, pessoal? Não se desespere. Não fique aflito ou aflita, tá bom? Vá acompanhando devagarzinho cada vídeo que eu estou postando aqui. E eu estou colocando aí as capas para cada livro, tá bom? Ok. Então, pessoal, agora os israelitas, não é? Ele, ele guerreia, né? Vai guerrear agora, né? Contra os filisteus, tá bom? Eles vão, né, batalhar contra os filisteus. Porque era aquele povo, não só os filisteus, mas era o que mais naquela época tinha a maior quantidade de exército, não é? De pessoas contra Israel, eram os filisteus. Tá ok? Era como se fosse a areia do mar, a quantidade para eles, tá bom? Para eles, para os israelitas, era como se os filisteus fossem como a areia do mar, de tamanha quantidade do seu exército, tá bom? E então eles afrontavam muito, pessoal, muito o povo de Israel, tá ok? Então vamos lá comigo aqui. Vamos lá, Saul, né, ele vai oferecer sacrifícios ao Senhor depois da batalha com os filisteus. Ele oferece sacrifício e ele é reprovado antes da batalha, né? Perdão, antes da batalha dos filisteus. Ele é reprovado. Por quê? Porque ele foi consultar o Senhor. Porque Samuel não havia chegado ali. Ele, um período de tempo, estava aguardando 7 dias ali a chegada de Samuel. E Samuel não chegou. E Saul desesperadamente vai lá e vai oferecer sacrifício. Coisa que Samuel não pediu. Deus não pediu. Deus não respondeu a ele. Deus ia falar primeiro com o seu profeta, não é? Com Samuel. Ele apressadamente ofereceu o sacrifício e Deus reprovou. Porque assim quando ele acabou de queimar o sacrifício, Samuel chega. E ele escuta, não é? Ele percebeu aquele sacrifício ali, que não era o sacrifício que Deus havia pedido, pessoal. E ali ele foi reprovado. Fica mais uma lição para você aqui, para nós aqui, pessoal. Consulte o seu sacerdote, consulte o seu pastor, consulte o seu profeta, o seu líder antes de fazer algo, tá ok? Se você vai fazer algo que você sabe que você está em dúvida, consulte primeiro o seu líder, tá bom, pessoal? Ainda ontem eu estava quase meia-noite instruindo um discípulo meu realmente o que ele deveria fazer, o que ele deve fazer. E, com certeza, não é? Ele vai fazer, né? E vai dar tudo certo, tá bom? Até porque antes de ele falar comigo, ele consultou a sua esposa e a esposa falou a mesma coisa, né? Que eu falei a mesma coisa que a esposa dele havia falado. Ou seja, mesmo assim ele foi consultar o seu líder, tá bom, pessoal? Isso é comum em nossa igreja, aqui no Tabernáculo Church, em Camaçari, ao lado do Shopping Boulevard, tá ok? Aqui na cidade de Camaçari, Bahia, região metropolitana de Salvador. Você que de repente está assistindo o vídeo aqui e mora aqui na cidade, então fica aqui o convite, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Agora, pessoal, não é? Nós vamos falar do filho de Saul, né, chamado Jonatas, tá bom? Ele também era guerreiro, era treinado na batalha. Tá? Ele era treinado para guerrear. E agora, Jonathan,
ele enfrenta os filisteus também. Pessoal. Ele vai na batalha contra os filisteus, e ele sai vencedor. Para a glória de Deus, ele sai vencedor. Só que tem um detalhe. Saul havia falado para os soldados para não comer nada, ou seja, pregoar um jejum, não poderia comer nada naquele dia. Mas Jonathan não estava nesse momento. Só para ficar um pouco aqui, para você entender, fixar um pouco aqui nessa questão, para você entender quando você estiver lendo, tá bom? Não vou falar da forma que aconteceu entre Saul e Jonatas, novamente eu repito, para não gerar nenhum instinto de violência aqui. Tá ok, pessoal? Então, o que acontece? Porque até porque seria abominável aos olhos do Senhor. O que Saul queria fazer. Tá bom? Então, Jonatas, cansado, com fome, ele vai lá né, e coloca achou mel, né, no caminho, né, e colocou na sua boca para, né, comer um pouco do mel, para revigorar sua força. Tá soldado com fome, fraco, é muito difícil ganhar a batalha, tá ok? Sabemos que, lógico, quem vence a batalha, né, sempre foi assim com o povo de Israel, é o Senhor, tá ok? Então ali, pessoal, Jonathan, com fome, ele comeu, e Saul, não é? Ele começa, né, o povo ali de Saul, né, o exército, começa a enfraquecer e os filisteus começam a oprimir a Israel. E Saul ficou perturbado e foi consultar por que estava acontecendo isso. O que aconteceu? Um servo vai e disse que foi Jonatas, tá bom? É porque eu tenho muito esses nomes em hebraico, tá bom, pessoal? E Jonatas, não é? Ele disse para Saul, o amigo, né, o escudeiro, os companheiros de Saul, disse que foi Jonatas que havia comido, né, se alimentado, né, do mel, e ali para Saul foi uma coisa abominável, tá bom? Vou parar aqui nessa parte para não entrar no detalhe como aconteceu. Quando você estiver lendo aí e quiser tirar qualquer dúvida, você me fala, tá bom? Tá bom, pessoal? Vou pular aqui para o capítulo 15, porque essa história aí não vou contar aqui. Fica de curiosidade para você, tá bom? Vamos lá, vamos passar aqui. Então, no capítulo 15, pessoal, que vamos encerrar aqui agora, o que acontece? Sim, o povo, né, quando viu a situação de Saul, ai meu Deus, viu a situação de Saul com Jonathan, ele disse: olha, Jonathan salvou o povo de Israel. Ele que venceu as batalhas. E Saul foi lá e ouviu a voz do povo e obedeceu. Tá bom? Vamos lá, quando você estiver lendo aí, você vai perceber isso aí. Vamos lá, pessoal. Aqui vai começar a entrar uma história, não é? Triste por causa que Saul não obedeceu à voz do Senhor. Samuel, né, falou para Saul para enfrentar, tá bom, pessoal? Enfrentar o exército inimigo, os amalequitas, e matar todos daquele lugar, tá bom? Destruir todo aquele lugar, tá ok? Eliminar aquele povo. E Saul acabou desobedecendo. Ele desobedeceu à voz do Senhor, não cumpriu tudo o que Deus havia falado com ele. E você vai ler aí direitinho, você vai ver por que, não é, ele desobedeceu. E olha aqui no capítulo 15, verso 22, depois dessa situação, que Samuel chegou lá no arraial e viu a situação que estava acontecendo. Samuel disse assim, ó, para Saul e para todo o povo ali, né, que estava em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifícios, quanto que se obedeça à sua palavra? Faz uma pergunta ao povo. Será que tem prazer o Senhor mais, não é? Em holocausto
em sacrifício do que obedecer à palavra, aí Samuel, né, nem esperou o povo responder e vai lá, desculpe, ele vai lá e responde: Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. E o atender é melhor, não é, do que a gordura de carneiros. Ou seja, o que adianta fazer sacrifícios? Não é deixar a barba crescer, que amanhã já estou sem barba aqui, tá ok? O que adianta fazer sacrifício? Subir montes, orar, jejuar, passar 40 dias de jejum, 21 de sacrifício, né? E não obedecer à liderança, não obedecer à voz do Senhor, nada vai adiantar. Então Samuel aqui, pessoal, está instruindo o povo. E olha o que acontece no verso 23. Não é capítulo 15, verso 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos. Visto que rejeitaste a ídolos do lar, visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou, falando com Saul, ele também te rejeitou a ti para que sejais reis. Eu falei lá no início daqui do vídeo que infelizmente acontece essa situação triste que aconteceu com Saul. Tá bom, pessoal? E olha o que aconteceu depois disso, Samuel saindo, não é? Saindo de diante de Saul, Saul vai lá e segura, não é, na orla das vestes do sacerdote e rasga a veste, querido. Aí Samuel vira para Saul e disse: Também, assim como rasgou as vestes do sacerdote, a tua glória também será rasgada, será tirada aqui. E Saul ficou desesperado. Tá ok, pessoal? Então, fica aqui, né? Encerramento de hoje e essa lição para você, tá bom? Tome muito cuidado. Fique atento que Deus está falando com você. É só ouvir a voz do profeta, a voz do seu líder, e tudo vai dar certo, pessoal. Eu não conheço uma pessoa, não conheço um líder, não é, que deu direção ao povo, o povo obedeceu e aquele lugar não prosperou. Pelo contrário, pode observar, todos aqueles que obedecem à palavra do Senhor através do líder é abençoado. Tá ok? Então, começa a meditar nessa palavra. Olha esses 5 capítulos que nós lemos hoje, pessoal. Não é? Faça perguntas ao que você está lendo. Se você não tiver resposta, tem vários meios para você receber a resposta, tá bom? Primeiro pelo Senhor. Mas você não ouviu a voz de Deus, não respondeu, procure o seu líder, que está mais próximo a você. Se caso ele não tenha uma resposta, né, que eu sei que ele vai ter, ou você não procurou lá, pode procurar aqui no canal. Eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o meu WhatsApp para você. Quem sabe bater um papo com a gente aqui, tá bom, pessoal? Então, Deus abençoe a tua vida, tá ok? Abençoe a sua semana, que haja paz sobre a sua casa. Jamais haverá guerra na sua vida quando você obedecer. Mas se porventura haver guerra na sua casa, na sua vida, haver confrontos, não se preocupe. Entregue na mão do Senhor, confia nele e tudo ele fará, tá bom? O obedecer é melhor do que sacrificar, tá bom? Deus abençoe a tua vida e até amanhã para o nosso próximo vídeo, tá ok? Deus abençoe.